E se fosse possível automatizar aquelas tarefas mais repetitivas do escritório, sem precisar ser um expert em programação? Hoje, a gente vai mergulhar numa abordagem de automação que foi pensada exatamente para isso. Para profissionais de contabilidade, direito, perícia, enfim, para quem quer usar o poder da inteligência artificial de um jeito completamente novo e acessível. Olha, essa frase aqui, ela resume uma realidade que muita gente conhece bem, né? Aquelas horas e mais horas em tarefas que parecem não ter fim e que consomem o tempo precioso. É um cenário muito, mas muito familiar mesmo para contadores, advogados, auditores, e é essa dor que nos leva a uma pergunta super importante. E a resposta a um sonoro sim, com certeza existe. Mas, se a tecnologia está aí, por que essa mudança toda ainda parece tão longe da realidade de tantos escritórios? A verdade é que existe uma barreira, sabe, quase invisível, que acaba impedindo a maioria dos profissionais de destravar esse potencial. E aqui está ela, o grande obstáculo. Aquela crença de que para usar a inteligência artificial de verdade, para valer, a pessoa teria que, sei lá, largar tudo, voltar para a faculdade e passar meses aprendendo a programar do jeito tradicional, super complexo. Mas e se isso simplesmente não fosse mais verdade? Pois é, esse é o grande paradoxo. A gente ouve falar de IA em todo lugar, o tempo todo, só que na prática, no dia a dia, muitos escritórios continuam operando do mesmo jeitinho que operavam 10 anos atrás. Existe uma desconexão gigantesca entre o que a tecnologia pode fazer e como ela é aplicada no mundo real. É justamente para resolver essa questão que surge um novo conceito, o Context Coding. Pense nele como uma ponte. De um lado, a necessidade de automação dos escritórios. Do outro, o poder incrível das novas ferramentas de IA. E o melhor, atravessar essa ponte não exige o pedágio da programação tradicional. Bom, vamos entender as peças desse quebra-cabeça. A primeira é o Vibe Coding. O nome já é ótimo, né? E a ideia é exatamente essa. É basicamente passar vibe para a máquina. É a habilidade de explicar o que se quer, em português claro, e deixar a inteligência artificial traduzir essa intenção, essa vibe, em um código que de fato funciona. Certo. Se o vibe coding é a conversa, o context coding é o material que a gente prepara antes da conversa. E aqui está o pulo do gato. Não adianta só pedir, é preciso dar o contexto certo. Isso significa entregar os arquivos de exemplo, as regras específicas do negócio, tipo, olha, não some notas que foram canceladas, e dizer qual o formato final que se espera. É essa combinação que faz a IA entregar um resultado preciso e, mais importante, útil. Então, o que faz isso ser tão diferente de um curso de programação qualquer? Primeiro, o foco total é em resolver problemas reais de escritórios. A ênfase não é em decorar comandos e sintaxe, mas sim em dominar a arte de dar o contexto certo para a IA. O aprendizado é todo baseado em casos práticos, usando a tecnologia mais moderna que existe hoje. Ok, o conceito é poderoso, a gente entendeu. Mas como é que isso vira algo que realmente economiza tempo e dinheiro? Vamos ver na prática como essa teoria toda se transforma num tal de microserviço, que fica ali, trabalhando para o escritório. O público aqui é bem específico. A gente está falando de profissionais que lidam com um volume enorme de documentos, de dados, de regras de negócio todo santo dia. São pessoas que sentem na pele a dor do trabalho manual, repetitivo e que estão buscando um jeito prático de otimizar suas operações. E agora vem a melhor parte. Olha só os pré-requisitos. São super acessíveis. Não precisa saber programar. Nadinha. O essencial é saber usar bem as ferramentas do dia a dia, como o Excel e PDFs. E o mais importante de tudo, ter um problema real, uma dor de cabeça do escritório que se queira muito resolver. Essa imagem aqui ilustra perfeitamente a promessa central. É uma jornada que leva uma pessoa do ponto nunca programei na vida para, opa, eu tenho uma pequena automação, um microserviço rodando aqui resolvendo um problema de verdade. É uma transformação muito poderosa porque é focada em resultado prático. E o que são esses tais microserviços? Pensa neles como pequenas ferramentas, super focadas. Por exemplo, um programinha que lê um laudo pericial em PDF e já extrai os valores principais para uma planilha. Ou outro que pega várias planilhas de Excel e consolida tudo num único relatório, aplicando as regras de negócio automaticamente. Isso são microserviços. Beleza, a promessa está clara. Mas qual é o caminho das pedras para chegar lá? É o que a gente vai ver agora. Essa parte final detalha a estrutura, o passo a passo, mostrando como essa jornada é organizada para dar certo. O compromisso de tempo é bem definido, um total de 24 horas.
Não é um daqueles cursos intermináveis, não. É um programa de imersão focado, desenhado para entregar um resultado concreto nesse período. Agora, olha só o roteiro completo. A jornada é dividida em 6 encontros bem estruturados. Começa com a mudança de mentalidade, entendendo o que é Context e Vibe Coding. Depois, já parte para as ferramentas, como Cursor e Antigravity. Em seguida, foca só no mínimo de Python necessário para automação. Daí para frente, é mão na massa, mergulhando em casos práticos das áreas contábil e jurídica. E o último passo é o mais legal: transformar aquele código numa aplicação real, funcional, usando uma ferramenta chamada Streamlit. É um caminho completo, que vai do conceito até a ferramenta pronta para usar. E a estrutura de cada encontro é um ponto super importante. Dá uma olhada. A maior parte do tempo, 70%, é dedicada à prática, ao que a gente chama de laboratório com IA. A parte de teoria é rápida, direta ao ponto, seguida de uma demonstração. O foco é total em aprender fazendo, aplicando os conceitos na hora para resolver problemas reais com a ajuda da IA. E para a gente fechar, fica aqui a reflexão mais importante. Pensa por um segundo no seu dia a dia de trabalho. Qual foi aquela tarefa manual, repetitiva, demorada, que veio na sua cabeça enquanto a gente conversava? Sabe, aquela planilha que precisa ser conferida toda semana, aquele tipo de PDF que precisa ser analisado todo dia? Qual dessas tarefas seria a candidata perfeita para se tornar a sua primeira automação inteligente? A transformação começa exatamente com essa pergunta.